Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Sejam bem-vindos. Hoje nós viemos aqui até a Galeria Laguna para conversar com o André Marim, que é o novo diretor-geral da incorporadora. Tudo bem, André? Tudo bem, Patrícia. Super prazer em recebê-los aqui. Obrigada por nos receber. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre a tua própria trajetória. Você tem aí 10 anos de Laguna, acabou de assumir como diretor-geral. Conta um pouquinho para a gente sobre projetos importantes que você participou, como o BIOS, que é o primeiro empreendimento 60+ do Brasil, o PINAC, que é o primeiro da América Latina a ter a certificação WELL, e a própria Galeria Laguna. Bacana, super prazer, né, receber vocês aqui na nossa casa. A gente tem um orgulho enorme da galeria, vou contar um pouquinho dela depois. Estou no mercado imobiliário há mais de 20 anos, né, quase metade desse tempo estou na Laguna. Então eu cheguei em 2015 aqui em Curitiba, né, mudei, sou do interior de São Paulo, trabalhei em São Paulo bastante tempo. E o primeiro desafio que eu tive aqui foi o LUM, né, que foi um projeto também super emblemático assim, para a empresa e para nós, né? Ali na Visconde de Guarapuava, um prédio face norte. Sim. E a gente quis trazer muito conforto já no projeto, já tinha trazido no ELS, e foi o primeiro projeto pré-certificado, né? LEED Gold do Brasil. Então foi uma conquista super bacana para a Laguna e para nós também profissionalmente, né? E para os clientes. Perfeito. E a gente coloca, né, tanto inovação quanto tecnologia, conforto nos nossos projetos, desde muito tempo, né? E a gente vem cada vez evoluindo mais. Passamos por outros projetos, né? Rock, My Terraces, My Home, enfim, tem 10 anos de história, não vou me alongar tanto. Muitos projetos. E muitos projetos, bacana, assim, sinto super orgulho de fazer parte desse time. E a gente lançou o BIOS também, que foi ali em 2021, pós-pandemia, né? Um empreendimento super inovador, voltado para a saúde e também para o público 60+, né? Foi o pioneiro no Brasil. Tem outros projetos que a gente se inspirou, tanto no Brasil quanto fora, mas esse empreendimento todo, complexo, tanto consultórios quanto residencial, uma parte de serviços, foi o único do Brasil e foi um super sucesso. Então, sim, é um projeto voltado para esse público que tem crescido cada vez mais, né? Vamos lançar outro projeto ainda esse ano voltado para o público 60+, então a gente está super contente com essas inovações, né? Passamos pelo PINA, né, que acabamos de entregar o PINA, lançamos o PINA em 2020, né, ali, pandemia total, e a gente já tinha também se aproximado do WELL, que é uma certificação que voltada para bem-estar e saúde, né, e foi super bacana, né, eu brinco lá, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, né, Sim. Claro que a pandemia foi uma lástima para todo mundo, com certeza, mas a gente acabou entregando um produto que era super adequado para aquele momento, renovação de ar. Então, todo mundo falando de qualidade de ar. A gente estava entregando no projeto uma renovação de ar, que era o único do Brasil. Os nossos stands de vendas tinha uma certificação que era o WELL Safety Rating, que atestava a qualidade dos ambientes. Então, Sim. Começou isso nos Estados Unidos, Nova York, você entrava nos ambientes. Os ambientes que tinham essa certificação estavam testando a qualidade do ar, que nesse momento da pandemia era super importante, né? Então, a gente tinha o stand de vendas, a gente conseguia monitorar o ar, então quem ia visitar sentia tranquilo com aquilo também, porque era numa apresentação de um projeto. Então, a gente foi fazendo bastante coisa inovadora, né? E agora a gente tem um próximo projeto ali, que é o ZAR, que também está super contente em lançar com vários diferenciais, né? Perfeito, André, você falou um pouco sobre esses diferenciais. Um dos lemas da Laguna é tornar a cidade mais bonita, embelezar a cidade e tornar ela melhor para viver. Baseado nisso, vocês têm trabalhado um conceito aí que é muito comum quando a gente vai comprar um carro, um celular, um equipamento, que é performance. Por que as pessoas não pensam nisso, não se voltam tanto para esse termo quando o assunto é construção civil? E explica um pouquinho para a gente o que quer dizer isso quando a gente fala no empreendimento residencial. A gente é uma questão que a gente pensa bastante, né? Sim. Como que o consumidor começa a consumir cada tipo de produto, né? Claro que o produto imobiliário, né, que são os apartamentos ou comercial, ele é um dos produtos mais importantes que uma pessoa pode comprar, né? Sim. Desde o seu valor, quanto, né, a gente entende que tem, às vezes, 2 sonhos até o brasileiro, né? Comprar a casa própria e ter um carro, né? E aí a gente vem comparando isso. Por que quando as pessoas às vezes vão comprar um carro, eles olham muito mais para performance, segurança, airbag, quantas marchas tem, motor, cavalo, enfim, já é uma profundidade muito grande, né? E por que no imóvel, que é um bem muito de maior valor agregado, né? Durável, E né? durável, exatamente. Vai viver quanto tempo Sim, dentro do apartamento? exatamente. Às vezes 20, 30, 40. O carro ainda me arrependi em 3 anos, você troca, né? Ou até antes, e não tem investimento. Um imóvel, não. E a gente tem
como a gente já tem investido muito, né, em performance, né, e aí eu vou dizer performance que é eficiência energética, desde consumir menos energia, né, Sim. E trazer mais qualidade também para o morador. A gente tem aprofundado cada vez mais nesse tema e tem começado a mudar um pouco a comunicação até do mercado imobiliário, né? Certo. Então, eu vejo que o mercado imobiliário, de forma geral, ele é um pouco superficial nos atributos, porque Sim. geralmente é localização, fachada e planta, e localização, de fato, ela é super importante, né? Sim. Mas nós, como Laguna, entendemos que a localização e a fachada e a planta acaba sendo atributos básicos de um projeto. É o mínimo. É o mínimo que o cliente tem que ter. Ainda mais a gente atua também no empreendimento de alto padrão, né? Mas dá para fazer isso, né, em qualquer padrão. A gente vê empresas fazendo energia renovável em Minha Casa Minha Vida, que é muito bacana. Então, tem um caminho interessante para a gente seguir. A gente tem aprofundado cada vez mais. Aqui na galeria a gente tem uma sala de experiência que mostra um pouco esses atributos. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, conforto térmico, né? As esquadrias. Todo prédio tem umas esquadrias, que são as janelas, né? Todos têm. E todos têm uma performance, né? Todas as esquadrias têm performance. Colocar uma esquadria com vidro menos espesso que outra, ela tem uma performance, mas a performance pode ser melhor ou pior. E a gente tem começado a tentar mostrar esse tipo de performance, né? Que é quanto que a gente atenua tanto acústico quanto térmico, né? Tanto do calor que vem de fora, ou quanto do som que vem de fora, quanto que tem essa atenuação dentro, e começando a quantificar isso. Então, é um caminho longo. Quando a gente fala de decibéis, né? Atenua tantos decibéis, é uma coisa muito nova. Sim. Mas por que motor 1.0 e 2.0 a gente sabe que é melhor? 150 cavalos, 300 cavalos, turbo ou não turbo, a gente sabe, porque também o mercado evoluiu para isso. Sim. Então, a gente entende que tem um caminho super importante para a gente trilhar, que vai ser melhor para o consumidor também, que a informação chegando no consumidor, ele vai conseguir decidir melhor o que ele está comprando, né? Muitas vezes um cliente compra um apartamento que eles sonham, né? A gente sabe que os decorados, né, são sonhadores, é um instrumento de venda super bom, a gente tem aqui também na galeria, mas a gente quer ser além disso, né? Porque muitas vezes o decorado, o cliente visita, mas ele não leva nada daquilo, né? Sim. Ele não leva o mobiliário, né? A gente tá aqui, só a cadeira, uma ideia. É só uma ideia. E o que ele leva? Ele vai levar conforto térmico, conforto acústico, tem renovação de ar ou não, como que é a renovação de ar, por exemplo, dos banheiros, né? A gente tem equipamentos muito superiores do que o mercado entrega, então a gente acha que tem um caminho muito importante, tanto para nós quanto empresa, quanto para o mercado, e principalmente o consumidor. Às vezes a pessoa compra, e aí vai lá no primeiro dia morar, vai dormir, aí ouve o barulho de cima do vizinho, aí começa a se incomodar e já fez a compra. O mercado imobiliário você não consegue testar o produto igual o carro, por exemplo, né? Você tem um test drive e tal, uma roupa que você veste, claro. E então, a gente tem mostrado bastante a questão técnica, né, e de engenharia para que o consumidor tenha mais informação para tomar decisão, né? É um caminho longo e vocês vão começar a trabalhar esse ponto. Muitas vezes são coisas que não são palpáveis, é difícil mostrar, como você disse, algo que a pessoa vai perceber ali depois de morando, que o que se tornaria um grande problema acaba sendo uma grande solução. Sim, eu tenho um amigo, né, já contei essa história uma vez, que me mandou um áudio uma vez, falando, pô, André, comprei aqui um apartamento e verão, era no litoral, e assim, tá insuportável. Sim. Eu ficar aqui com a minha família na sala, porque bate o sol, tem uma vista linda, só insuportável. Minha esquadria tá pegando fogo. Você consegue, né, dar alguma dica, né? É super complexo, depois do apartamento pronto, você conseguir, às vezes, consertar e trazer essas melhorias, né? Porque a esquadria tem, às vezes, mudar a fachada, hoje não fica tão bacana, enfim. Então, eu vejo que os consumidores estão percebendo isso já. Sim. E todo mundo teve uma experiência, né? Se eu te perguntar, às vezes, alguma experiência, morei em apartamento de alguém, verdade, me incomodei com isso. Algo incomoda, e é bem isso, quando você tá... Muitas vezes a questão da própria funcionalidade, eu vejo muito assim, a minha própria experiência pessoal, eu queria muita coisa, tipo, porque eu acho bonito. Eu morava na casa dos meus pais, era algo diferente. Quando eu fui morar no meu próprio apartamento, eu pensei, gente, isso não é funcional. É verdade. Então... Exatamente, aí você vai só na experiência, exatamente, né? E às vezes é muito caro para você descobrir depois, sim, né? E não é uma coisa que você pode, vou trocar amanhã. Exatamente. Não, vou ter que solucionar do jeito que der e continuar. Exatamente. Então, agora, como dar essa segurança para o consumidor, que também é complexo no nosso mercado, principalmente vende imóvel na planta, né? Então, a comunicação do mercado ela é muito parecida,
Então, o consumidor também está um pouco, né, com dúvida, será que é isso, o que é? Então, eu acredito que trazendo um pouco mais de dado técnico, que não é tão charmoso para venda, né? Sim. Mas é super importante. É fundamental. Então, é fundamental. Para a vida. Para a vida, é. Tem a questão de emoção da compra, Sim. que a gente sabe que também é importante, a pessoa tem que se encantar, ver vivendo naquele ambiente, com a família. Mas o que a gente dá mais valor é como que vai ser a experiência dele pós-entrega. Então, a gente tem focado muito nisso, né? E tem vários desafios, né? Porque a obra também tem vários desafios, mas a gente é muito focado nisso. Vocês estão lançando o Zarri. Conta um pouquinho sobre esse empreendimento, quais que são os diferenciais. Bacana. O Zarri é um projeto que a gente está, né, desenvolveu com o Bernardes Arquitetura, com o Thiago Bernardes, que é um parceiro espetacular nosso. A gente tem aqui agora em Curitiba, ele fez o KA, né, para nós, e agora está fazendo o Zarri também, é um parceiro exclusivo para empreendimentos verticais. E é um super prazer trabalhar com eles. A gente trabalha com outros arquitetos também que gostamos bastante. E é ali na Alameda Presidente Toné, uma localização fantástica, né? Então é uma das melhores regiões de Curitiba para se morar, você fazer tudo a pé, isso é qualidade de vida, né? Você conseguir ir no mercado, tomar um café, ou próprio no shopping, ir numa escola bacana, ir num restaurante bacana, fazendo tudo a pé, e lá é um lugar seguro, então começa com uma localização, uma implantação super bacana que o Bernardes propôs ali. E tem uma araucária, que é o símbolo de Curitiba, né? A gente sabe que a araucária aqui é um símbolo, a gente fez o Pinar ali perto, também um projeto espetacular ali do Bairro Esquiavon, ficou esplêndido também, tinha as araucárias, então ele se inspira muito, então a inspiração do terreno foi muito bacana já. O Bernardes, ele consegue respeitar a vocação do terreno, isso é algo bacana, ele entende, então a implantação, quando a gente olha para a implantação, o porte-cocher é grande, as pessoas têm uma entrada, o prédio é afastado da rua, né? Então a arquitetura já é um grande diferencial. Na fachada, a gente está trazendo uma fachada ventilada, que é algo também inovador aqui em Curitiba. A fachada ventilada, ela traz muito mais conforto para o empreendimento, porque a troca de calor do ambiente externo com o ambiente interno, ela é menor, porque você tem uma camada ainda de ar, né, no meio. E também é muito mais fácil de manutenção, né, o uso, então vai ficar super bacana. Às vezes a gente não consegue, até isso, interessante, a gente não consegue às vezes mostrar tanto na maquete, né, porque a maquete parece, mas é uma fachada super inovadora. Também é um projeto que tem a certificação WELL e LEED, né, as duas certificações, então, que traz muito, tanto eficiência energética, consumo, né, menor de energia. A gente está trazendo, por exemplo, o piso hidrônico, né, que é o piso aquecido por água, não é por energia elétrica, então isso também traz mais economia e também as pessoas podem... Novidade sustentável. Sustentável, e é um trocador de calor a gás, que gasta pouco gás, então tem bastante disso. Tem também renovação de ar, a gente tem também uma previsão para renovação de ar nos apartamentos, quando tem uma qualidade do ar mais baixa, você consegue renovar e trazer o ar com maior qualidade para dentro, né? Tem uma área comum fantástica, um paisagismo. A gente tem uma parceria também com a Simões de Assis, que está fazendo a curadoria do empreendimento, né? Então aqui atrás, vocês estão pegando a câmera, mas tem uma obra que é da Simões de Assis, é um parceiro nosso, que todas as obras aqui na galeria é deles, e todas as obras do Zarri também vai ser dele. Então a gente tem toda a tecnologia, conforto, eficiência energética dos empreendimentos Laguna, né? Conforto térmico, conforto acústico, e também essa inovação de uma região muito valorizada e um projeto super adequado para aquela região, né? Como você falou, vocês pensam aí em diversos detalhes para os moradores, a curadoria das obras de arte e tudo mais, mas a Laguna também acaba aí nos seus empreendimentos, nas suas obras principalmente, entregando algumas gentilezas urbanas para a cidade. O Zarri também tem alguma gentileza urbana, o que a população do entorno vai poder contar? Bacana, a gente sempre pensa, né, que é o nosso propósito, tornar as cidades mais belas e melhores para se viver, como que também pode mudar o entorno, né? O mercado imobiliário, ela tem essa responsabilidade, porque fazer um novo projeto, você vai mudar o entorno, com certeza. E aí, se a gente conseguir planejar para que seja um entorno melhor, né, muito bom, porque aí o vizinho já muda, você acaba incentivando as melhorias, né? Então, o empreendimento imobiliário já tem essa responsabilidade enorme. E ali a gente foi super feliz, né? A Bernardes Arquitetura fez um porte-cocher bem grande, assim, em volta da araucária, depois dá para ver nas imagens do empreendimento, que ela é voltada para o público. Ela não poderia muito bem um outro escritório de arquitetura, né, fechar com um muro ali na frente, deixar a araucária para dentro, né? E a gente resolveu deixar ela
para fora. Então, é uma calçada bem larga, o prédio está bem recuado, tem essa araucária com porte cocher. Então, vai ser algo inusitado as pessoas passarem ali, caminhar na região. E a gente está tentando incentivar que agora o entorno também consiga melhorar. Que bacana. André, a gente comentou um pouquinho, claro que a pandemia foi algo que teve um prejuízo muito grande para as pessoas, mas eu acho que houve ali uma virada de conceito. As pessoas estavam focadas, de repente, no luxo, até um luxo, digamos assim, uma certa ostentação, e com a pandemia a gente passou a ver que luxo é qualidade de vida, é viver bem. Como que você vê o mercado da construção civil, o mercado imobiliário no futuro, pensando, deve seguir essa linha? Eu acredito que sim, a gente já está, né, Laguna, pensando nisso há bastante tempo, mas é um caminho que não tem volta, né? O luxo é você ter saúde, né? Sim. E isso que é o mais importante, né? A gente viu isso na pandemia, o que aconteceu, e, né, várias histórias tristes, ruins, e desse momento desafiador a gente aprende muito também, né? Como pessoa, como sociedade, né? Acho que tem muito aprendizado. E vejo a geração cada vez mais ligada em bem-estar e saúde, né? Você vê as pessoas envelhecendo com muito mais saúde, cuidando mais, né? Antes a gente olhava, né, nossos pais já com 50, 60 anos, não estavam fazendo tanto exercício, hoje a gente vê as pessoas fazendo, então, e a gente entende que o bem-estar começa por aí, né? O bem-estar do corpo, da mente, é isso que as pessoas têm buscado. E eu vejo o mercado imobiliário um dos atores principais nisso, né? Porque a gente fica 90% do tempo em ambientes fechados, né? Então, em construções. A gente está aqui hoje na galeria. A galeria é o prédio mais sustentável do mundo, porque ela tem uma certificação LEED, que é uma certificação super reconhecida, a maior pontuação do mundo, por isso a gente fala que é o prédio mais sustentável do mundo. E aqui tem muitos benefícios, a qualidade do ar, toda a água, né, que a gente, né, tem uma água aqui, que é uma água de chuva tratada, com maior qualidade do que se saísse de um filtro, a gente tem uma estação de tratamento, a geração de energia também é todo feito aqui, é zero carbono, né, então, e zero resíduo, só 3% em média do nosso lixo vai para aterro, o resto ou é reciclável ou é compostagem. Então, tem olhando para o meio ambiente, que é importante, porque você cuida do coletivo, e também olhando para a saúde das pessoas que vivem nesses ambientes fechados, né? Então, quando você está num lugar que, por exemplo, num dormitório, que você tem uma tinta que ela emite alguns compostos voláteis à noite, ou emite, na verdade, durante todo o dia, mas está dormindo, você está respirando aquilo que você não está percebendo. Sim. O seu corpo está respirando algo que está te fazendo mal. E a gente, às vezes, não percebe. Então a gente olha para isso e usa as tintas adequadas, né? A qualidade do ar. Se você tiver um ar com uma qualidade baixa, provavelmente você vai dormir mal. E você dormindo mal, você vai acordar um pouco mais cansado. Um pouco mais cansado, um pouco mais estressado. Você vai produzir menos. Seu dia não vai ser tão saudável assim. A gente também incentiva nos empreendimentos horta, alimentação saudável, né? Os usos das escadas. Nossas escadas começam a ser decoradas. As escadas, sempre as pessoas usaram mais escada que o elevador. Então, a gente vê o nosso empreendimento como uma plataforma, né, para quem quer buscar saúde e bem-estar. Claro que depende das pessoas. Né? Por exemplo, os nossos projetos, não sei se todo mundo sabe, mas é proibido fumar. Inclusive no seu apartamento. E isso é uma mudança drástica, porque, apartamento é indivíduo, né? Se eu quiser fumar, a gente respeita a individualidade das pessoas. Mas por que a gente faz isso? Porque aquele vizinho que se sente incomodado, ele tem um direito agora. Antes ele não tinha, né? Porque nem todo mundo, a gente sabe da individualidade, mas quando você começa a afetar o outro, aí pode ter um problema. Então hoje o vizinho tem um veículo de comunicação no condomínio, olha, tem uma pessoa que está fumando, está me incomodando, e não pode nesse empreendimento, né? Porque a gente quer ter bem-estar e saúde. Então a gente tem apostado muito nisso e tem tomado algumas decisões para esse caminho que a gente acredita, que às vezes no primeiro momento é difícil compreensão, pode parecer ousado demais, se proibir o cigarro, né, ou qualquer fumo no ambiente mesmo, que seja no apartamento deles, mas a gente está aqui olhando um projeto a longo prazo, né, de estratégia a longo prazo, olhando, né, o que as pessoas têm buscado e a gente tem buscado. Tá certo, André, muito obrigada pela entrevista, sucesso com a nova função e sucesso para a Laguna. Muito obrigado, é super prazer recebê-los, é a segunda vez que a gente conversa, né, tenho o prazer aqui de ter vocês aqui e estamos sempre à disposição para falar desse assunto que a gente gosta bastante e acaba sendo nossa vida.